louvado seja Deus pela tua vida. E eu propus um tema nesta noite. Eu propus um tema para quê? Para ficar mais fácil, já que não é uma pregação, é uma reflexão, já que não é um tempo tão grande. E eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro de Mateus, Mateus capítulo 13. Livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Você vai abrindo, agora aí conosco e vai participando aí, em nome de Jesus, amém? Faça isso, nós estaremos então lendo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus 13 e você vai participar aí, anotando, procure uma caneta e um papel, anote, é muito importante as anotações e nós vamos juntos estudar a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Deixa eu ver se eu consigo aqui a internet agora. Não estou conseguindo, não está abrindo para mim aqui. Mas vamos lá. Já deu tempo de você abrir, né? Mateus 13. Eu vou ler a partir do versículo 14 em diante, tá? Anote aí, Mateus 13, 14. Está escrito assim, Jesus dizendo: neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Vamos colocar aqui, grifando essa palavra, insensível, para que nós possamos trabalhar em cima dela. Insensível, de má vontade. De má vontade. Aí vem, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração. Vamos grifar essa palavra entender. Segunda palavra que eu quero que você anote: entender com o coração e converter-se. Terceira palavra, converter-se. Conversão. Pronto. Agora vem. Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Último, portanto, ouçam. Quero que você grifa aí, ouçam. O que significa a parábola do semeador? Somente até aqui, depois eu vou comentar a parábola, tá bom? Não é o texto da noite, a parábola. Mas Jesus enfatizou, depois dele dizer e ler, do que eu li desses versículos, Jesus contou-lhes uma parábola. E é muito importante que Jesus, ele explicava, a respeito do que ele queria lhes falar. Aí Jesus pegava uma parábola e lhes anunciava, para que não ficasse somente numa situação. Amém? Deixa eu falar com você antes de entrar no estudo da palavra, da reflexão. Eu escolhi um tema, para dar nome ao tema, eu busquei um estudo, estudar uma situação. O que você está ouvindo hoje? O que nós temos ouvido hoje? Vou mudar a pergunta: o que nós estamos ouvindo? Vamos mudar um pouquinho mais: quem nós estamos ouvindo? E o que nós estamos ouvindo? É muito importante nós, neste estudo, nessa reflexão, buscarmos na Bíblia um entendimento. E muitas vezes a Bíblia fala sobre ouça. E é muito claro quando ali diz ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja.
Então é muito importante que nós entendamos que o que Jesus disse aqui no texto está muito claro a respeito do que o profeta já dizia. Uma profecia de Isaías estava escrito. Então veja que é uma preocupação de Jesus com o que ouve, como ouvem. E eu quero nessa noite explicar para cada um de vocês que é importante nós discernirmos o que significa a palavra ouvir e escutar. É muito importante que nós venhamos entender por que a palavra de Deus fala ouça, porque está relativizado com o nosso sentido, um dos nossos sentidos, que é o ouvir, a audição. Porém, Jesus ele vai mais profundo do que a palavra ouça. E ele fala que já o profeta, Jesus está dizendo, o profeta Isaías já dizia, ainda que estejam sempre ouvindo, que está relatado ao ouvir do sistema de audição, um dos nossos sentidos. Mas isso não é tudo, porque o profeta dizia, vocês nunca entenderão, porque não basta ouvir. Ouvir está muito bem claro no dicionário a respeito do sentido, que é a nossa audição. Então nós podemos ouvir um som, um barulho, nós podemos ouvir melodias, músicas, nós podemos ouvir gritos, nós podemos ouvir, enfim, uma infinidade de sons, porque está relativizado com o nosso sistema de audição. Porém, eu quero te perguntar nesta noite, o que você está ouvindo? Já esta pergunta que o pastor está fazendo para você nesta noite, é para te ensinar que nós não devemos nos conformar em ouvir. Agora vamos explicar o que é escutar. O escutar, ele está junto, acompanhado do sistema da audição, que é um dos nossos sentidos. Então, quando o meu aparelho auditivo ele funciona, nós ouvimos. Porém, se eu não abrir meu coração para aquilo que eu estou ouvindo e não buscar entender e dar ênfase para ele, eu não vou conseguir fazer o quê? Frutificar. Então é preciso que nós entendamos que o ouvir está relacionado a um dos sentidos e o escutar está relacionado ao que nós ouvimos. Olha, eu ouvi uma notícia hoje. Olha, eu ouvi alguém dizer assim. Olha, eu ouvi um pastor pregar tal coisa. Olha, eu ouvi. Tá, beleza, nós ouvimos. Agora, se aquilo me chamou a atenção e eu quero que aquilo que eu ouvi aconteça e se propague na minha vida e venha transformar a minha vida, eu preciso dar o quê? Atenção. A palavra escutar, ela está atrelada em eu e você dar atenção ao que ouvimos. Quando nós damos atenção, quando nós paramos para refletir no que estamos ouvindo, nós começamos a escutar. Nós começamos a deixar entrar no coração para que possamos praticar. O escutar está relacionado ao que ouvimos e atento à prática do que nós ouvimos. Amém? Então vamos lá. Vamos nessa noite entender. Jesus disse que Isaías já profetizava. E ainda Isaías avisou na sua profecia. Porque sempre ouvindo, nunca entenderam. Por que Isaías fala que os ouvidos estariam sempre ouvindo, mas não entenderiam? Porque eles não estavam dando atenção à palavra do profeta. Eles não estavam dando atenção para o que lhe estava sendo falado, então não entrava no coração. Quando nós não damos atenção ao que ouvimos e a quem nos fala,
nós temos grande chance de não perseverar naquilo. Por que muitas pessoas às vezes foi a um culto, por exemplo, foi a uma campanha, foi a um congresso, a um acampamento, a um seminário, e diz assim: poxa vida, nós ouvimos coisas maravilhosas, nós ouvimos uma pregação do pastor tal, nós ouvimos, e depois passa-se aquele tempo, aquela palavra não prosperou, aquela unção, aquela profecia, aquela promessa que foi lançada lá, ela não prosperou, ela não fez acontecer porque não entrou no coração. Quando nós ouvimos com os ouvidos e o coração não deseja, nós não damos atenção, nós ouvimos temporariamente, e aí se passa, se perde a bênção. Mas quando nós ouvimos, é de Deus, nós prestamos atenção, nós zelamos por aquilo, entra no nosso coração e nós ficamos atentos àquilo que ouvimos e começamos a trabalhar em cima, o nosso coração compreende e fica mais fácil. Veja que o profeta Isaías disse: porque sempre estiveram ouvindo, mas nunca entenderam. Ainda que esteja sempre vendo, jamais perceberam, pois o coração deste povo se tornou insensível. Então vamos agora para a primeira palavra que eu anotei aqui. O porquê que as pessoas ouvem, elas ouvem bastante, elas ouvem bastante tempo, ouvem bastante pessoas, ouvem bastante coisas, mas não entendem, elas não dão atenção. Quando eu coloquei insensível, porque o profeta disse que porque o coração deles estava o quê? Insensível e de má vontade. Quantas vezes nós pregamos, o profeta prega, Deus usa a vida do ministro de louvor, Deus usa a vida de tantas pessoas e é a palavra de Deus. Quantas vezes o pastor não está falando, os seus líderes só ouvem, mas não escutam. Quantas vezes um líder está falando aos seus liderados e eles só ouvem, mas não escutam, porque o coração está insensível, com má vontade. E muitas vezes a bênção que Deus quer liberar, a bênção que Deus quer fazer acontecer, ela não está no que nós ouvimos, mas está na qualidade daquilo que eu desejo, do que eu ouvi, dar atenção, que é escutar, dar atenção. Veja bem, eu quero aqui parar nesta palavra que é insensível e vou exemplificar um personagem da Bíblia. Olha, Jonas. Vamos pegar Jonas. A Bíblia é muito clara, não vou ler o texto porque vai dificultar o horário. Mas Jonas diz que Deus falou com ele e ele ouviu Deus dizendo: Jonas, existe uma cidade chamada Nínive, e você já conhece toda a história. E ele diz o que é, ele fala e Jonas ouve. Só que a Bíblia diz, e muito claramente, que Jonas, o coração dele se endureceu. O coração de Jonas ficou insensível e com má vontade. E ele fez o inverso do que Deus ordenou. Ele fez contrariamente, porque o teu coração estava insensível e de má vontade. Então ele não obedece, não prospera a missão de Jonas. Mas Deus, no final da história, toca no coração de Jonas. Este é um exemplo de coração insensível, porque ele ouviu o que Deus queria que ele fizesse, mas o seu coração insensível, ele de má vontade, ele rejeitou, ele endureceu. Ele não deu a atenção que Deus queria salvar a cidade de Nínive. Então é muito interessante quando nós paramos para definir o que é ouvir e escutar, que é dar atenção ao que eu ouço. Vamos falar de uma outra pessoa que ela sofreu. Quando o coração está insensível e ela não
entende o que está sendo falado, ela sofre. Ela sofre muito, ela cria conflitos, ela cria problemas, ela cria mundos, ela entra em pânico e ela não consegue viver em paz. Ela não tem paz. Uma pessoa que ouve, mas não escuta, ela pode ouvir a Bíblia inteira, ela pode ouvir louvores, ela pode ouvir o seu pastor pregar todo domingo, ela pode ouvir o que quiser. Se ela estiver com o coração endurecido, de má vontade, insensível, ela não escuta. E se ela não escuta, ela não tem contentamento, que é o que Jesus fala aqui, logo depois eu vou salientar. Quem foi essa personagem da Bíblia? Chamava-se Ana. Ana, mulher de Eucana. Ela era estéril. E ela então tinha um problema, uma aflição muito grande, porque ela ouvia Penina a insultar. Ela ouvia constantemente os insultos de Penina, mas ela ouvia também Eucana, o seu esposo, que era um homem sacerdote que prestava honras ao Senhor, tinha intimidade com Deus, tinha temor com o Senhor. Mas veja que Ana sofreu, a Bíblia diz, muito tempo, porque ela estava com o coração insensível, ela estava com o coração com insensibilidade de ouvir aquele que era muito mais importante, que era Eucana, que era o sacerdote. Veja que ela dava ouvido a Penina, e ela se autodiminuía, sofria, criava intriga e não podia prosperar. Até que um dia o seu esposo disse: Ana, não sou eu para você muito mais do que 10 filhos? Você é para mim importante, Ana. Eu faço isso, eu faço aquilo. E Ana toma uma decisão de um dia ir ao templo, orar e ouvir Deus falar. Aquele dia mudou a história de Ana, porque Ana mudou o jeito de ouvir e de agir. Deus escutou. Quando Ana está orando e ouvindo de Deus e conversando com Deus, o sacerdote Eli faz uma intervenção e a chama de filha de Belial por estar embriagada pelo que ele via. Mas Ana reage diferente e fala: meu Senhor, não digas isto. Não me tomes por filha de Belial. Eu estou com a minha alma sendo derramada. E ela não deixa o que o sacerdote falou ser mais importante do que a atenção que ela dava para o que o seu esposo falou, e Deus estava confirmando. E Ana gerou Samuel. Também tem mais uma pessoa aqui que estava muito próxima de Jesus. Tem dois elementos que eu vou continuar o texto e você vai entender agora no terceiro elemento da palavra. Vamos lá, comigo, ainda tem um tempo aqui. Isaías então disse que o povo não conseguia entender. O que é esta palavra entender? O que é essa palavra entender? Essa palavra entender significa quando ela cai no coração, preparada para poder a gente trabalhar naquilo que ouvimos. Só vai haver entendimento quando o coração recebe com uma atenção. Uma atenção, eu estou ouvindo isso, mas eu quero entender. Deus vai falar comigo, eu vou dar uma atenção. Então aí diz o profeta: ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos e ouvir, entender com o coração e converter-se. Grande exemplo dando ele. Se assim não fosse, poderiam ver e ouvir e entender. Olha que lindo quando você pega a palavra entender. Ela é originada de duas coisas distintas. Do que nós ouvimos e do que nós vemos. E haver conversão, mudança. A palavra conversão, que é o terceiro elemento da minha anotação, ela está atrelada à mudança, a conversão. Quando nós apenas ouvimos, Tiago já falava isso, né? Tiago falava assim: olha,
É melhor que vocês, seja tardio no falar, mas prontos para ouvir, porque o ouvir é a precedência e a porta para que nós chamemos a atenção para um coração transformado. Nunca vai existir uma conversão, nunca vai existir uma transformação se nós não dermos atenção e escutarmos com profundidade aquilo que nós temos ouvido. Seja o nosso pai, a nossa mãe, os nossos líderes, nossos pastores, nossas autoridades, que nós possamos ouvi-los. Por isso que a Bíblia diz: ouça as profecias e retém. Você tem que analisar, é dar uma atenção naquilo que está sendo dito. Amém? Vamos lá, quase encerrando. Então ele disse que, olha, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se eles não fizessem isso, o texto está dizendo, Isaías diz, poderiam ver, poderiam com os ouvidos ouvir e entender, e depois de entender, converter-se e eu os curaria. Amados, Jonas foi insensível, com o coração insensível, precisou sofrer 3 dias no ventre do grande peixe. Ana pereceu. Ana pagou um preço enquanto não ouvia e escutava para que o coração desejasse. Terceira pessoa que eu quero citar aqui para falar da conversão, a qual o profeta diz no final: e converteria-se e eu os curaria. Olha, eu quero encerrar esse estudo, antes de fazer as perguntas de praxe, com a palavra aqui do converter-se, que é conversão, a partir do ouvir e escutar. Marta e Maria. Jesus estava na casa de Marta e Maria, e a Bíblia diz que Jesus lhes ensinava. Jesus não foi à casa de Marta e Maria para tomar café. Jesus não foi na casa de Marta e Maria para ver se as coisas estavam arrumadas. Jesus não foi na casa de Maria para curá-las. Jesus não foi na casa de Marta e Maria para qualquer outra coisa, fazer uma refeição. Ele foi para lhes ensinar. E Jesus ensinava através da fala, do diálogo. Então é muito claro o texto que diz que enquanto Maria se assentou aos pés de Jesus e ouvia com atenção, veja que aqui vou discernir para você 2 pessoas no mesmo ambiente, em situações muito claras, no mesmo lugar, com a mesma pessoa, porém uma ouvia e a outra escutava. Veja que Marta estava ouvindo Jesus falar dentro da sua casa. Marta estava ouvindo Jesus lhes ensinar dentro da sua casa, mas Marta estava ouvindo com o sentido da audição apenas, e ela continuava a fazer os seus afazeres, e a tribulação, a preocupação dela, a agonia com as coisas daquela casa e do dia a dia, não permitia que ela dava uma atenção a que Jesus estava falando. Não permitia que ela lhes dava atenção a ponto de descer no coração dela e ela converter-se daquela angústia, daquele sistema, daquela vida, aquela preocupação que Jesus diz assim: Marta, Marta, por que você está angustiada, Marta? Por que a tua alma está assim angustiada com as coisas? Maria escolheu a melhor parte. Quando Jesus disse Maria escolheu a melhor parte, ele se referia a Maria dar atenção, parar, stop, parou tudo. Maria queria ouvir e dar uma atenção no que Jesus estava dizendo, e descia no coração de Maria, e Maria se maravilhava com o que Jesus falava. Maria recebia e ia mudando o seu comportamento, porque Maria não apenas ouvia, ela isolou todas as outras coisas e preferiu deixar o seu coração bem sensível. Ao contrário de Jonas, quem apenas ouve
que está sendo pregado num culto, ouve numa profecia, num estudo, num congresso, aquele que apenas ouve, ele está insensível, porque as coisas ao seu redor estão tomando espaço. Mas os que dão atenção, claro, e abrem o seu coração, eles começam a escutar, e há conversão e a cura. Marta precisava de ser curada. Marta precisava de parar de se incomodar com as coisas pequenas e valorizar o que Jesus estava dizendo. Então veja bem, eu dei o último exemplo do que nos converte, do que nos cura, é o que ouvimos. Quem você tem ouvido? O que você tem ouvido? Eu quero te perguntar nessa noite, amados irmãos, Jardim São Paulo, eu quero te perguntar nesta noite, quem é que você está ouvindo? O que é que você está ouvindo, com que qualidade? É um profeta? É a palavra de Deus? É o Espírito Santo que está falando com você? Dê atenção. Deixa seu coração sensível a ouvir o que Deus está falando, seja através do teu pai, da tua mãe, do teu cônjuge, do teu pastor, do teu líder. Dê atenção. Dê atenção, deixa o teu coração sensível a ouvir, porque isso lhe custará alguém que escuta e que prospera numa conversão. Eu desejo, meu amado, nessa noite que você não esteja apenas me ouvindo, mas dando atenção à palavra, como Maria escolheu fazer. E Jesus foi bem claro para Marta, ali Maria, ela escolheu a melhor parte, que é dar atenção, estar sensível, para que ela seja curada, transformada de fato, Marta. E disso dela não lhe será tirado. Quando nós ouvimos, meus amados, quando nós ouvimos muita gente, ouvimos qualquer coisa, quando nós ouvimos e não damos atenção, nosso coração endurece, ele fica insensível e com má vontade, as coisas não podem prosperar, não vão prosperar, não vão trazer cura, não vão trazer transformação. Vai ser como Ana, vai sofrer tempos e tempos. Que você possa pôr no teu coração nesta noite. Ouça o que o Espírito diz, mas dá atenção. Deixa o teu coração se maravilhar. Não deixa que as coisas, como Penina fazia com Ana, enchia ela de dúvidas, a ponto dela esquecer das promessas de Deus. E Jonas, então, meu Deus, Jonas ouviu claro: Jonas, eu quero que você prega na cidade de Nínive, e aquele que se arrepender vai ser livre, porque eu vou destruir Nínive. E Jonas ouviu claro, mas o seu coração endureceu e ele fez o oposto. Jesus, dentro da casa de Marta e Maria, Marta ficou muito atrelada, angustiada, coração sensível às coisas do mundo, e não viu e ouviu as maravilhas que Jesus tinha para lhe dar. Maria aproveitou. Quando eu disse para você que no final, o Senhor disse, Jesus disse, presta atenção, mais felizes são os olhos do que veem, porque veem de vocês, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Porque eu lhes digo, muitos profetas e justos desejaram ver e ouvir o que vocês estão vendo, estão ouvindo, mas não puderam. Daí ele conta a parábola da diferença de quem ouve e não prospera, que é o solo pedregoso, arenoso, espinhoso, e no final ele fala do quarta semente, que fala que é daquele que tem um coração aberto, sensível para ouvir, receber, dar uma atenção especial, deixar fluir no coração e produzir para Deus. Que o Senhor possa falar no teu coração, que você possa ouvir, que você possa praticar, que você possa exercer com um coração sensível. Não apenas mais ouça. Tem muita gente ouvindo, irmãos, mas poucas pessoas dando atenção. E o resultado é pouca conversão, pouca mudança,
pouca obediência, pouca submissão e poucos frutos. Que você possa ouvir o que o Espírito diz, que você possa tomar com um coração sensível, que você possa dar uma atenção a que Deus tem usado. Não por muito pouco está lá em 2 Crônicas 20:20. Diz assim, olha, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Mas crede também nos vossos profetas e prosperareis. Prosperar não tem nada a ver com enriquecer, mas é crescer, melhorar, mudar e subir cada vez mais no entendimento. Amém? Quero orar com você nesta noite, que você possa, quero fazer a pergunta, o que você está